Olá, turma! Vamos dar início à nossa aulinha de imunologia, certo? Vamos começar então a falar um pouquinho sobre tipagem sanguínea. Algumas das técnicas que são utilizadas nesse tópico, né? Também falaremos um pouquinho sobre os antígenos eritrocitários e também reagentes, técnicas e tudo que envolva, então, ou seja, esteja envolvido, então, dentro da tipagem sanguínea. Vamos lá, então. Primeiramente, vamos a algumas noções básicas dentro da imunohematologia, certo? Vamos começando então pelos reagentes. Quais seriam os reagentes, os principais, na verdade, né, reagentes utilizados nas técnicas imunohematológicas antissoros? Nós temos então esses reagentes que são utilizados objetivando identificar antígenos eritrocitários. Dentro então disso, a classificação sanguínea e a própria fenotipagem eritrocitária, certo? Quais seriam esses? Vamos lá. A lectina, ou as lectinas, né? Que nada mais são que reagentes utilizados, então, na identificação de alguns antígenos eritrocitários. Então, com ele, a gente consegue fazer a classificação sanguínea e a própria fenotipagem eritrocitária, tá? Então, nós temos, por exemplo, a lectina anti-A1, de origem, né? Nós temos ali uma planta, ou, na verdade, ali, né? Nós temos duas espécies de plantas, seriam então a Dolichos biflorus e a Helix pomatia, certo? Também, em segundo lugar, a gente tem ali, né, um segundo reagente, a gente utiliza, então, os reagentes que são utilizados nas provas reversas da fenotipagem ABO e para a detecção, então, de identificação de anticorpos anti-eritrocitários irregulares. Número 3, os potencializadores, né, que nada mais são que substâncias adicionadas ao teste, objetivando a facilitação da interação entre o antígeno e o anticorpo, né, aproximando as hemácias e favorecendo assim a aglutinação e encurtando o tempo de reação. Os mais utilizados, então, nas rotinas imunohematológicas seriam as enzimas proteolíticas, papaina, bromelina, ficina e a tripsina. Também o meio de baixa força iônica, que seria uma solução de Lis. Também substâncias macromoleculares, como a albumina bovina a 22%. O polímero linear solúvel em água, que seria o polietileno-glicol, nós chamamos ela no laboratório de PEG, que pode vir a 10 ou a 20% de concentração. O número 4, o reagente número 4, né, que é o reagente antiglobulina humana, que é o AGH. A AGH é um heteroanticorpo, que reconhece, então, as proteínas humanas, né? Ele é um artifício, uma utilização imunológica para se visualizar, se perceber, então, o fenômeno da aglutinação, né? Ele é utilizado em laboratório. Então, vamos a algumas técnicas utilizadas em laboratório, tá? Algumas metodologias, na verdade, né? Nós vamos citar algumas aqui rapidamente e depois, mais à frente, a gente faz vamos dizer assim, um estudo um pouquinho mais detalhado. Então, nós temos a técnica utilizando tubos, onde nós utilizamos, então, esses tubos de vidro plástico, né? Onde nós dispensamos os reagentes e as amostras. Utilizamos como método para a centrifugação e depois uma análise de aglutinação. Rapidamente ali eu coloquei uma imagem para vocês, né? A gente identifica 3 tubos de hemólise, coloca então uma gota do reagente anti-A, né? Anti-B e do anti-D, e aí respectivamente no primeiro, segundo e terceiro tubo. Adiciona-se uma suspensão de hemácia a 5%, a gente faz uma suspensão em laboratório, uma soluçãozinha. Coloca-se, então, após homogeneizar, a centrifugar por 15 segundos, por 3.400 RPMs. Ressuspende-se o botãozinho de hemácia e examina-se a presença ou não de aglutinação. Tá? Ela é rapidinha, essa técnica. De certa maneira, ela é rápida. Outra técnica, microplacas. Esse método, então, ele consiste na utilização de microplaquinhas de acrílico com um fundinho na forma de um ou V. Existem também microplacas com membrana imunoativa.
fixadas então na superfície dos pocinhos. Trata-se da microtécnica, no caso, em que as hemácias podem ser suspensas em soluções contendo enzimas, a gente chama de soluções enzimáticas. E a metodologia utilizada número 3, das principais, é claro, né, seria o geoteste microtécnica, em que se utilizam cartões contendo microtubos com gel, spandex, né, 6100, ou poliacrilamida. Essas reações são estáveis e podem ser revistas até 48 horas após a realização dos testes. Elas ocorrem, então, com uma reação de antígeno e anticorpos, né? E aí os aglutinados que se formam são retidos numa coluna do gel, quando submetidos, então, né, a esses cartões a baixa centrifugação, nestes cartões. A gente, então, denomina o padrão de positividade do teste através dessa reação. As hemácias livres irão se depositar no fundo do microtubo, que a gente observa, então, nessa imagem ali. Talvez alguns laboratórios onde vocês estejam fazendo estágio e vão iniciar os estágios, já se utilizem, então, dessa técnica. Mas, para começar tudo, a gente tem que preparar uma soluçãozinha de hemácia. E aí a gente tem 4 possibilidades. Dependendo da técnica, dependendo dos reagentes e do procedimento operacional padrão do laboratório, nós podemos usar uma ou algumas dessas soluções, que a gente chama aqui de suspensão de hemácias. Então, por exemplo, se você for produzir uma solução de hemácia, uma suspensão, né, a 2%, você precisa pegar 0,1 ml de concentrado de hemácia e adicionar ali aproximadamente 4,9 ml de salina, né? Ou, no caso, uma gotinha de concentrado de hemácia mais 49 gotinhas de salina. E aí você vai ter uma solução de hemácias a 2%. No caso da solução de hemácias ali a 5%, você vai colocar, então, uma gota ou 0,1 concentrado de hemácias, né? 0,1 ml no caso, mais 19 gotas de salina, ou, no caso, 1,9 ml de salina, obtendo, assim, uma solução, uma suspensão a 5%. E assim sucessivamente. O que muda aqui, então, é a concentração, né, da própria salina, a quantidade, né, o volume de salina, de gotas ou de ml ali, e o volume e a quantidade de gotas, se você for usar em gotas, das hemácias. Então, você pode obter ali suspensões de hemácias a 2%, 5%, 10% e 50%, variando, então, dentro da própria técnica que você vai realizar. Vamos iniciar, de fato, agora, o estudo um pouquinho mais aprofundado da imunohematologia, certo? Então, o que seria a imunohematologia, né? Ela é uma parte, na verdade, muito complexa das ciências biológicas, que tem por objetivo estudar a importância dos antígenos eritrocitários, plaquetários e leucocitários, nas incompatibilidades transfusional, materno e materno-fetal. E então, essa área está relacionada à imunologia e à hematologia, assim como também a genética, a biologia molecular e a própria bioquímica. Ou seja, ela é um complexo destas áreas ou disciplinas que a gente pode, então, citar. Vamos entender também quem são esses antígenos eritrocitários. Se nós recordarmos um pouquinho lá do segundo módulo, quando nós colocamos e conceituamos o que seria o antígeno e um anticorpo, nós entendemos que os antígenos são vistos como coisas estranhas, né, que adentram o organismo e são, então, acabam estimulando a produção de anticorpos. No caso dos antígenos eritrocitários, são estruturas que se apresentam na superfície das hemácias humanas, né, nas membranas eritrocitárias. E geralmente essas estruturas acabam sendo constituídas, né, são vistas, são observadas, constituídas de açúcares, no caso de carboidratos, como glicolipídios e glicoproteínas, ou então proteínas, né, que seriam peptídeos em proteínas inseridas na própria membrana da célula. E aí eles acabam sendo observados pelas tipagens sanguíneas ali, né, inversas, como antígenos. Mas nada mais são, então, do que carboidratos,
no caso, podendo ser ali adicionados, né, ou seja, agregados como glicolipídios, glicoproteínas ou proteínas mesmo, que aí vão conferir algum tipo, alguma característica de antígeno, certo? Para que a gente entenda um pouquinho, assim, entrando um pouquinho na bioquímica, né, desse tópico, eu coloquei para vocês aqui uma imagem, né, uma ilustração, na verdade. E eu coloquei ali o grupo A, grupo B, grupo AB e grupo O, né? Todos eles têm ali, na nossa tabelinha aqui, né, para explicação, tipo de glóbulo vermelho, anticorpos presentes e antígenos apresentados. No caso do tipo A, ou seja, o tipo de glóbulo vermelho, né, que é do grupo A, ele vai apresentar, então, anticorpos do tipo anti-B, ou seja, contra o grupo B. E ele vai produzir, ou melhor, ele vai apresentar na sua membrana antígenos do tipo A. Por quê? Porque é isso que caracteriza o grupo A. Assim como o antígeno B caracteriza o grupo B. E automaticamente, como ele tem um antígeno B, ele vai acabar, né, apresentando anticorpos anti-A, ou seja, o grupo inverso. No caso do grupo AB, nós temos aqui, então, ele possui para identificação, ou seja, o antígeno é aquilo que identifica o grupo sanguíneo. Ele possui, então, o antígeno A e o antígeno B. E, como ele possui os dois antígenos, ele não pode ter nenhum tipo de anticorpo, tá? Então, ele não tem anticorpo nenhum, certo? E aí, ele vai se apresentar dessa maneira. O tipo de glóbulo aqui é o tipo AB. No caso do grupo O, ou seja, o tipo O, né, do glóbulo vermelho, ele vai possuir os anticorpos anti-A e anti-B. Por quê? Porque ele não possui nenhum tipo de antígeno apresentado. Então, ele não possui o antígeno A e nem o antígeno B. Então, automaticamente, ele terá os dois anticorpos na membrana apresentados. Mas o que seria, então, esses anticorpos, na verdade, né? Esses antígenos, aliás, que depois acabam sendo como base para a resposta dos anticorpos. Bom, vamos lá. Esses antígenos, ou seja, isso que se apresenta na membrana, ele se apresenta de uma maneira que na composição ele pode variar nessas quatro formas aqui, bioquímicas. Então, ele pode estar inserido, agregado um ao outro, claro, mas ali a gente tem a N-acetilgalactosamina, a N-acetilglicosamina, a fucose e a galactose. Se vocês observarem aqui, didaticamente elas foram colocadas com colorações diferentes. Vamos ver como é que elas ficam organizadas de acordo com o grupo sanguíneo. No caso do grupo sanguíneo o que a gente vai perceber? Olha quem é que acaba sendo observado aqui na construção desse antígeno, né? Que vai lá caracterizar o grupo O, certo? Ou seja, que não vai ser observado apenas como antígeno, mas na verdade aqui o que eu quero que vocês entendam é que ele caracteriza os grupos sanguíneos. Então, por exemplo, todos os grupos sanguíneos aqui, todos, se vocês observarem, eles possuem a galactose. Então, a galactose está 2 vezes no grupo O, ela está 3 vezes no grupo B e ela está 2 vezes no grupo A. A fucose, ela está no grupo O uma vez, no grupo B uma vez e no grupo A uma vez, certo? No caso da N-acetilglicosamina, ela se encontra também uma vez em cada grupo sanguíneo. E no caso da N-acetilgalactosamina, ela só vai ser observada no grupo A. Então, aqui é uma chave de sequências e de composição que vai dar origem, então, às tipagens sanguíneas. É essa conformação que nós temos aqui de cada um destes tipos, lembrando que o tipo AB, então, tem a formatação ou a conformação de A e B, então, aí observem e leiam dessa maneira, né? Que, então, vai caracterizar cada tipo sanguíneo. Para ficar bem didático, eu trouxe essa imagem para vocês, tá? Então, esses compostos bioquímicos que a gente está vendo aqui, né?
ele acaba caracterizando os tipos sanguíneos. E aí, quando eles estão inseridos ali no glóbulo vermelho, na membrana, ele acaba influenciando, né, na sua tipagem sanguínea. Então, por exemplo, no tipo O, nós vamos encontrar essa formatação aqui, certo? Duas moléculas, então, de galactose para cada tipo, né, para cada porção ali na membrana, não em toda a membrana, mas para cada porçãozinha. Então, tem várias estruturas dessa numa membrana inteira, mas imagine que essa estrutura aqui é que caracteriza o grupo O. Então, nós vamos perceber que se eu pudesse, eu não tenho como fazer isso aqui, mas se vocês observarem, olha o que muda do grupo O para o grupo B. Do grupo O para o grupo B, ele só acrescenta uma galactose. Do grupo O para o grupo B para o grupo A, no caso, o que modifica aqui, desses dois aqui, na verdade, do grupo B e do grupo A? No lugar de uma galactose, como teria no grupo B, o grupo A possui uma N-acetilgalactosanina e conserva todos os outros. Então, aqui, na verdade, houve uma adição geneticamente, ou às vezes uma subtração, né, de um composto que não foi produzido. No grupo B, então, a gente tem ali uma estrutura a mais do que no grupo O, e no grupo A, uma substituição, talvez. Né? A gente pode dizer assim, porque evolutivamente pode ter acontecido, então, ali uma abstração, uma diminuição, no caso, né? Uma subtração, melhor palavra, ou então uma adição, dependendo de como a gente vê. A gente não tem ainda, tem alguns estudos que dizem que o grupo O é o grupo original e coisa e tal, mas não se tem certeza. Outros estudos já dizem que é o grupo A e assim por diante, certo? Na constituição, ali na derivação dos tipos sanguíneos. Mas eu creio que dessa maneira a gente entende, na verdade, que nessa classificação e nessa tipagem, né, sanguínea, a gente consegue perceber as diferenças de um grupo para o outro. Na verdade, é uma constituição bioquímica que deriva, então, né, provavelmente deriva um do outro, ou não, a gente não sabe ainda ao certo, que faz com que nós tenhamos, no mínimo, das grandes classificações sanguíneas, nós temos essas 4 tipagens, certo? Esses seriam os antígenos e os anticorpos dentro do grupo do sistema ABO, que é um dos sistemas que a gente vai estudar aqui, o principal neste caso. Falando em antígenos eritrocitários, né, o que seriam eles, né? Eles são chamados de antígenos, essas moléculas que a gente viu ali, algumas, né, do tipo ABO, porque podem produzir ou induzir a produção de anticorpos específicos, quando injetados por via parental, por meio de transfusões sanguíneas ou ainda pela passagem de hemácias fetais para a circulação da gestante ou parturiente, certo? Para que haja, então, aconteça essa imunização, é necessário o paciente, ou no caso a gestante, não ter em seus eritrócitos, nas suas células, os antígenos que estão sendo apresentados ao seu sistema imunológico. Então, a pessoa que acaba entrando em contato nessa imunização, que pode acontecer daquelas maneiras que nós já falamos agora, ele acaba entrando em contato, ou seja, entrou em contato com algum tipo de antígeno, de eritrócito no caso, ou alguma coisa nesse sentido, e produziu esses anticorpos, tá? Essa característica, então, torna a determinação dessas moléculas antigênicas muito importante na transfusão de sangue, nos transplantes e também na compatibilidade materno-fetal. Essa imagem que eu coloquei para vocês ali é mostrando as principais estruturas que são vistas como identificadoras e antígenos num eritrócito, ou seja, numa célula, num glóbulo, tá? Então, esses são alguns deles. A gente tem ali o RH, a gente tem o DUF, a gente tem o MNS, né? O QEL, o sistema BO e assim por diante. Nós vamos citar alguns e estudar outros, ok? Vamos lá, então. Para começar, então, essa identificação ou como começou essa identificação, vamos estudar algumas introduções, na verdade, algumas concepções sobre isso, né? Lembrando assim que a existência então dessas moléculas que são chamadas imunogênicas e antigênicas foram relatadas
pela primeira vez por Karl Landsteiner em 1911. Tem um errinho ali de digitação, tá, gente? Quando identificou, então, os antígenos, né, A e B. Os antígenos apresentam duas importantes propriedades, que são únicas e diferentes para cada antígeno: a imunogenicidade, a capacidade de induzir respostas imunes e, no caso, a antigenicidade, que é a capacidade de se ligar ao, no caso, fazer com que aconteça, né, a ligação do antígeno com o anticorpo. Lembrando que quanto mais imunogênico, maior a possibilidade de sensibilização com a produção de anticorpos. Vai induzir, no caso, sendo mais imunogênico, né, vai induzir e facilitar a produção de anticorpos. Porém, quando se fala em antigênicos, a gente está falando, então, do grau de afinidade entre um antígeno e um anticorpo correspondente. E aí, muitas vezes, embora os antígenos e anticorpos estejam presentes, a capacidade de ligação é pequena, pela pouca afinidade. A frequência de pacientes sensibilizados por alguns antígenos imunogênicos vai variar, então, de acordo com algumas coisas, alguns dados, vamos dizer, algumas situações. Vamos lá, a etnia, como é o caso, né, em específico dos antígenos do sistema Duff. O fenótipo Phi, A e B, está presente em quase 100% dos negros africanos, sendo raro entre os caucasoides, ou caucasianos, no caso, né? Então, a gente observa que alguns antígenos, eles estão presentes em algumas derivações, né? E subpopulações da nossa espécie humana, tá? De acordo, então, com a evolução e a própria troca gênica que aconteceu em determinadas regiões do mundo. E aí, com base nessa informação e no conhecimento de que, por exemplo, os negros africanos também mostram uma resistência, né, completa à malária pelo Plasmodium vivax, mas não à malária por outras espécies, o Miller, no caso, que é um pesquisador, observou que os antígenos Phi-A ou Phi-B, né, são receptores essenciais para os merozoítos dessa espécie, então, do Plasmodium vivax, que infectam as hemácias. E aí, isso acontece e a gente consegue observar, então, somente em alguns grupos, né, uma população. A ausência desses antígenos em uma região onde a malária é altamente incidente seria uma forma de seleção natural. Então, o próprio organismo, ou seja, a espécie humana, né, conseguiu evoluir em determinadas regiões do mundo por estar tão presente e tão perto, no caso da malária, para que determinados grupos, né, esses determinados grupos, então, que adquiriram essa característica, acabassem não sendo infectados pelo Plasmodium vivax, né? Isso é muito interessante. Vamos lá. Nomenclatura. Alguns dados que nós também temos que, vamos dizer assim, anotar, deixar bem frisado. A padronização da nomenclatura para os sistemas de antígenos dos eritrócitos se tornou necessária pela existência das diferentes terminologias empregadas há mais de 100 anos. Assim, lá em 1980, o ISBT, né, que é o Instituto Social de Transfusão de Sangue, ou melhor, a Sociedade Internacional, né, sobre Transfusão de Sangue, instituiu um grupo de trabalho para compor, então, essa terminologia numérica de base genética para os antígenos de superfície dos glóbulos vermelhos. Também devemos citar que uma das primeiras publicações sobre essa nomenclatura surgiu em 1990, né? Também dentro daquele sistema ali, daquela sociedade internacional. Para que se elaborasse essa classificação, esse instituto, né, organizou os antígenos de um grupo sanguíneo em sistemas, tá? Dos grupos sanguíneos, então, em sistemas, séries e coleções. E elaborou a classificação, organizou os antígenos de um grupo sanguíneo, todos dentro desse circuito. Os sistemas, então, são compostos por um ou mais antígenos,
controlados por um mesmo locus, ou loci, no caso, gene, do gene, ou ainda por 2 ou mais. A gente vai ver um pouquinho mais lá para frente o que seria isso, tá? Intimamente, então, esses locos gênicos estão ligados. A gente chama, então, de genes homólogos, porém com pouca ou nenhuma recombinação entre eles. Atualmente, são reconhecidos e determinados geneticamente 303 antígenos eritrocitários, contidos aí em 36 sistemas. Para o antígeno formar um novo sistema, deve ser herdado, definido por um halo-anticorpo humano. Então, né, nós vemos ali as heranças genéticas. O gene que o codifica deve ser identificado, sequenciado e sua localização cromossômica deve ser conhecida. Também, o gene deve ser diferente e não um homólogo estreitamente ligado a outro que codifique um sistema de grupo existente. Ou seja, cada vez que se identifica um tipo, vamos dizer assim, que vai codificar, né, dentro, no caso, um gene que codifica um grupo novo existente dentro dos eritrócitos, dos antígenos eritrocitários, ele deve ser, então, ali, né, analisado, ele deve ser sequenciado, e ele não pode estar tão estreitamente ligado a outro tipo dentro de uma outra classificação. Eu coloquei para vocês também essa imagem aqui, essa ilustração, que no caso seria falando um pouquinho sobre essa genética, né? Então, ali em cima, no DNA, ou seja, aqui, nessa região aqui que nós estamos vendo, lembra lá da biologia molecular, né? Que o DNA, então, é formado pelos ácidos nucleicos, né? Guanina, adenina, citosina, timina e assim por diante. A sequência dela vai caracterizar um gene, certo? E esse gene, então, vai fazer com que o organismo produza, neste caso aqui, a hemoglobina, né? Aqui no caso a beta-globina, né? Que vai estar dentro das hemácias aqui, compondo as hemácias. No caso de uma hemácia normal, a produção, né? Nesse caso, vai ser, então, da maneira correta, ou seja, o gene, então, vai ser transcrito para o RNA mensageiro. O RNA mensageiro vai traduzir numa sequência, e essa sequência seria, no caso, o ácido glutâmico, que é um polipeptídico, tá? Uma estrutura, né, polipeptídica. E isso vai caracterizar essa hemácia normal, né, discoide, ou seja, formando ali um disco. E ela vai conseguir efetuar a sua função de transporte de oxigênio normalmente. Porém, quando esse gene tem uma mutação, e aí se vocês observarem qual é a mutação aqui, né, a professora de Biomol vai ficar feliz. Olha lá, como é que é a sequência aqui e aqui, né? Como é que acontece? Ó, GAG, CTC. Olha como é que aconteceu aqui. Não mudou? GTG. Então, mudou as bases aqui. Essas bases ficaram modificadas. Com essa modificação, a transcrição não acontece corretamente. E automaticamente a tradução vai ser outra. No lugar do ácido glutâmico, haverá a produção, no caso a transcrição e depois tradução, da valina. Automaticamente as pessoas que têm essa mutação genética vão ter o que a gente chama então de doença falciforme. Por quê? Porque essa mutação que aconteceu lá no gene correlacionado então à hemoglobina, no caso aqui as hemácias, né, da beta-globina, ela vai ser diferenciada, ela vai ser mutante e vai fazer com que a forma da célula se modifique. Automaticamente, essa forma da célula sendo modificada vai gerar uma doença chamada anemia falciforme. Essas hemácias mutantes e falciformes, elas desenvolvem a pessoa, no caso no paciente, problemas seríssimos de coagulação. Então, automaticamente, um gene mutado, um gene modificado, que deveria fazer e produzir, por exemplo, neste caso, o ácido glutâmico produzindo a valina, ele faz toda a diferença. Parece ser coisa pouca, mas é muito grande. E isso, gente, acontece.
né? Não é difícil hoje em dia a gente identificar isso, certo? Assim como esse gene da beta-globina pode ser mutante e se tornar falciforme, nós também podemos, de determinados momentos, períodos também na nossa história humana, fazer com que alguns genes sofram mutações e aí surjam, vamos dizer assim, produzam-se, né? Estruturas que vão dar características antigênicas, ou seja, vai se tornar ali um antígeno. Imaginem vocês dentro de um grupo, do grupo ABO, vamos colocar assim, né? Ou um grupo mais simples. E aí nós temos os antígenos já conhecidos. Mas daqui a 100, 200 anos, dependendo do nosso tipo de vida, nosso modo de vida, a nossa alimentação e tudo mais, pode ser que surjam outros tipos sanguíneos derivados do nosso modo de vida, ou seja, de como a gente trata o nosso organismo, né? Do ambiente em que nós estamos inseridos. Então, o ambiente também pode fazer essas mutações acontecer. Claro que as mutações, geralmente, elas já acontecem, né? Porque o nosso sistema genético, ele acaba sendo, vamos dizer assim, modificado, alterado, do modo como que nós nos reproduzimos, né? Então, nesse embaralhamento de material genético podem vir também mutações, mas o ambiente também pode influenciá-las. Então, ali eu coloquei para vocês uma outra imagem para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Então, provavelmente em biologia molecular vocês devem estar estudando essa regrinha básica aqui, né? Um gene dentro do DNA, quando ele é transcrito, ele acaba sendo depois traduzido em um polipeptídeo, no caso um aminoácido, que depois vai formar ali proteínas e todas as estruturas que são as biomoléculas dentro dessa sequência, certo? Quando isso acontece, a gente sempre tem que correlacionar e lembrar do dogma central da biologia molecular, que a professora deve estar trabalhando com vocês, se já não trabalhou, né? Que no caso, o mecanismo, fala-se, né, que é o dogma central, então, mostra como o mecanismo, como a informação genética é propagada, ou seja, na replicação do DNA e expressa por transcrição e tradução, certo? E automaticamente isso faz com que nós tenhamos essa informação sendo propagada dentro do organismo. Então, eu só coloquei para vocês essa imagem aqui, depois, se vocês quiserem observá-la com mais cuidado, parem um pouquinho o vídeo e recordem, né, um pouco sobre essa biologia molecular, então, dentro da genética, certo? E eu coloquei uma outra explicação ali para vocês. No caso ali, a expressão do gene humano HBB, que codifica o polipeptídeo, né, beta-globina, da hemoglobina. Depois, durante a transcrição na primeira etapa, o filamento do DNA do HBB, né, aqui o tamanho inferior destacado, claro, nessa imagem, serve como molde para a síntese de um filamento complementar do RNA. Depois de sofrer modificações, o RNA mensageiro resultante é usado então como um molde, né, para sintetizar, produzir o polipeptídeo beta-globina. Esse processo é chamado de tradução. E aí a gente já está lá na segunda etapa. Durante essa tradução, o códon, né, da trinca de nucleotídeos no RNA mensageiro específica, tem a incorporação de um aminoácido à cadeia polipeptídica. A tradução é iniciada por um códon de iniciação que especifica a incorporação do aminoácido metionina, que é a MET, tá? E concluída com um códon de terminação, que não especifica a incorporação de nenhum aminoácido. Concluída a tradução, a metionina inicial é removida, e aí a gente já está na terceira etapa, e aí para produzir o polipeptídeo beta-globina madura, certo? É mais ou menos isso que acontece. Então, a gente tem as etapas ali, na produção e expressão do gene HBB, até que chegue, então, ao final ali da terceira etapa da tradução, aonde nós teremos o polipeptídeo beta-globina humana, que dará a forma célula
ou glóbulo no caso, né? Se ele for expresso corretamente. Aqui eu coloquei para vocês alguns sistemas de grupos sanguíneos. A gente geralmente fala muito do sistema BO e do RH, mas nós temos uma infinidade de sistemas. Isso até 2015, então, nós temos, dos livros, então, né, que eu utilizei para fazer esse material, nós temos esses grupos de sistemas sanguíneos. Também nos livros, geralmente, de biologia básica, a gente encontra o sistema MNS, certo? E só para a gente ter uma ideia, então, rapidamente aqui, ó, o sistema BO, a gente tem ali o número de antígenos que caracteriza, então, os tipos, né, dentro do sistema, são 4. Já do MNS, são 48, né? Então, nós temos vários e vários e vários que nós poderíamos ficar aqui por muito tempo falando sobre isso, mas a gente apenas cita, né? E mais à frente a gente fala de alguns. Estes aqui seriam os antígenos de grupos sanguíneos atribuídos aos sistemas. Também é uma outra tabelinha que é muito interessante que vocês observem ela, também foi retirada de livros, né? E ali nós temos 36 sistemas. E aí, para cada um desses sistemas que estão ali listados, nós temos o número de antígenos correspondentes, já identificados, né, gente? Então, aí a gente tem uma noção de que provavelmente, é muito provável que se tenha outros, mas a gente não consegue identificar, ou eles não têm, assim, não diria uma importância, ou uma expressividade, na verdade é a palavra correta, né? É tão grande que seja percebido, certo? Também aqui eu coloquei uma outra tabela para vocês, né? Falando um pouquinho dos sistemas e dos números de antígenos também. Para ficar aí caracterizado, para vocês terem acesso também a esses dados. Essa aqui, então, é uma coleção, na verdade, são as coleções de antígenos sorológicas, né, bioquímicas ou geneticamente relacionadas, as quais ainda não se encaixam nos critérios requeridos para o status de sistema. Então, esses aqui são aqueles antígenos de grupo sanguíneo que ainda não conseguem se encaixar naqueles status de sistema, ou seja, eles identificaram, mas ainda não perceberam em grande quantidade, ou enfim, né? E aí tem a seguinte informação: a série 700, que é essa série, então, é composta por antígenos com incidência menor que 1% na população, diferente de todos os outros grupos sanguíneos, né, dos antígenos, no caso, sistemas e coleções. Para fazer parte dessa série, o antígeno tem que demonstrar hereditariedade em pelo menos 2 gerações. Na série 901, que é uma outra série de antígenos, constam os antígenos de alta incidência populacional, acima de 90%. E assim como na série 700, devem ser distintos de todos os outros antígenos e coleções conhecidas. E aí nós vamos finalizando essa primeira aulinha de hoje, ou melhor, dessa primeira aula, né? Falando um pouquinho sobre imunohematologia, certo? Até a próxima aula, povo!